Olá, tudo bem? Para essa questão, eu vou demonstrar para você como que a gente pode afirmar que, num movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à soma da velocidade inicial com a velocidade final, isso tudo dividido por 2, tá legal? A gente sabe que a velocidade média é o quê? Distância total sobre o tempo total. É importante a gente entender primeiro a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Eu desenhei um gráficozinho aqui para você, posição por tempo, só para a gente analisar a velocidade instantânea, tá? A gente sabe que nesse gráfico a velocidade instantânea é dada pela tangente aos pontos. Por exemplo, nesse ponto aqui vai ter uma velocidade dada por essa inclinação. Nesse ponto aqui vai ter uma velocidade dada por essa inclinação. Perceba que essa reta aqui é mais inclinada do que essa, né? Está mais vertical do que essa. Isso significa que a velocidade instantânea nesse ponto é maior do que a velocidade instantânea nesse ponto. Então, eu posso afirmar que V1 é maior do que V2. Por quê? Porque eu estou analisando a velocidade em cada um desses pontinhos que o móvel está percorrendo. Contudo, quando eu analiso a velocidade média, olha já pelo nome, velocidade média. É a média aqui, ó, é a distância total dividida pelo tempo total. Ela é definida como a velocidade de valor constante, que é capaz de percorrer uma mesma distância em um mesmo tempo do que se fosse feito um movimento variado, tudo bem? É, por exemplo, como se eu calculasse toda a distância que esse móvel percorreu andando aqui, calculasse todo esse tempo que ele demorou e calculasse aqui a velocidade, que se ela fosse mantida de forma constante, ela conseguiria percorrer uma mesma distância em um mesmo tempo do que esse movimento aqui que foi variado, tudo bem? Então vamos lá. A velocidade média é igual à distância total sobre o tempo total, e a gente quer saber chegar nessa fórmula aqui. No movimento uniformemente variado, nós temos duas fórmulas que são muito importantes, que é a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. A equação horária da velocidade é a velocidade final igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Como aqui eu preciso do tempo total e aqui é mostrado o tempo total, então eu isolo esse tempo. O V0 passa para cá subtraindo, já que ele está somando. Fica velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. A aceleração está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo fica velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Aí, agora, a gente vem aqui e calcula a distância percorrida por Torricelli. A gente sabe que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. A gente quer saber a distância, então isola esse ΔS. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Isso aqui é um produto notável que a gente aprende lá na matemática, que é o quadrado de um menos o quadrado do outro. Isso abrindo em produto notável é a mesma coisa do que eu fazer velocidade menos V0 vezes velocidade mais V0. Se eu abrir em propriedade distributiva aqui, eu vou ter esse mesmo resultado. Então, eu venho aqui, né, só substituo, abro esses quadrados, igual a 2 vezes a aceleração vezes a variação da posição. Aí eu trago esse 2 vezes A aqui para baixo, dividindo, V menos V0 vezes V mais V0 sobre 2 vezes a aceleração igual a variação da posição. Eu tenho a variação da posição, que é a distância total, e tenho o tempo, que é o tempo total. Então, basta vir aqui e dividir esses dois. A distância, V menos V0 vezes V mais V0 sobre 2A. O tempo, V menos V0 sobre A. V menos V0 sobre A. Faço a divisão de fração. Lembra como é que faz? Pega a fração aqui de baixo, inverte e multiplica pela de cima. Fica velocidade final menos velocidade inicial, vezes velocidade mais velocidade inicial sobre 2 vezes a aceleração. Inverte e multiplica. A sobre V menos V0. Vem aqui, corta V menos V0, corta A, e sobra a velocidade final mais velocidade inicial sobre 2. E assim você tem que a velocidade média para o movimento uniformemente variado, quando a aceleração é constante, tudo bem? A aceleração constante é velocidade final mais velocidade inicial sobre 2.